Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, vocês podem ver, eu tô aqui no quintal de casa. É um lugar que eu costumo ficar bastante quando o sol tá bonito, né? Quando o céu tá limpo, tá esse solzinho batendo, então eu gosto de tomar café e ficar aqui às vezes pensando um pouquinho na vida, né? E como primeiro vídeo aí de 2025, eu queria falar para vocês de alguns sistemas que eu acho que promete muito para esse ano e que são sistemas que vão, eu acho que, na minha opinião, revolucionar um pouco da nossa visão em relação à tecnologia de sistemas operacionais, né, tecnologia open source, e também eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho a nossa visão em relação a softwares proprietários, tá? Enfim, como eu estava falando, pessoal, foi um ano bem complicado, a gente, né, mudou um pouco aí o canal, né? Pra falar a verdade, a gente mudou bastante coisa no canal. Uma delas foi o nome, né? Mudamos também a arte do canal, mudamos a descrição do canal. A descrição a gente não mudou tanto, né? A gente, na verdade, só mudou algumas coisas ali para ficar mais clara a informação para quem chegou no canal a primeira vez, né? E por que que eu decidi mudar o nome do canal em 2024? Justamente porque eu decidi falar de mais coisas, né? Falar não só de Linux, mas também começar a falar de outros sistemas. Como vocês podem observar nos últimos vídeos, eu falei do Windows, falei do Linux e falei também do Mac OS que eu adquiri aí pela primeira vez. Então tem bastante coisa que eu estou tentando trazer para o canal aí ao longo de 2024. E algumas coisas não foi possível trazer aí, mas basicamente é interessante a gente parar para refletir um pouco sobre esse tema, porque tecnologia é algo que a gente não pode se limitar a uma única ferramenta, a uma única opção, tá? Por mais que a gente tenha essa filosofia de comunidade, né, de sempre estar apoiando os projetos e tudo mais, a gente não pode se prender a uma única ferramenta, beleza? Mas enfim, eu vou falar aqui de alguns sistemas que eu acho interessante para a gente observar em 2025, para ficar de olho, para usar, pelo menos que for em dual boot, né, pelo menos que seja em dual boot, mas que valem a pena sim você tá testando aí e tá utilizando, tá? O primeiro deles, sem sombra de dúvida, né, é um sistema operacional baseado em Linux, que é o Cosmic Desktop ou Pop! OS 24.04. Enfim, pessoal, o Cosmic Desktop ou Pop! OS, né, com o Alpha 4 agora, que acabou de ser lançado, já está entregando o desktop aí praticamente pronto para os usuários, né? Eu já testei, fiz vídeo aqui no canal, testei na máquina física, inclusive, e o resultado foi excelente, tá, gente? Não tenho do que reclamar, foi um resultado bacana. A gente teve um desempenho satisfatório aí nos games. É claro, né? Por ser um sistema Unity, tem algumas ferramentas que ainda não funcionam bacana, como o Discord, né? O próprio Mangold não está funcionando. Então tem algumas coisas ali que eu acho que precisam melhorar, não só no Cosmic com o Unity, mas em outras interfaces com o Unity. Eu tive vários problemas também. Então eu acho que o Unity ainda não é um compositor de janela que está pronto para ser entregue aí em um sistema que tem um foco em usuário final. É tanto que distribuições como o Orion OS, o próprio Ubuntu, né, eles estão trazendo ainda o X11, justamente por essas questões que eu falei, né, já nos outros vídeos. Né, eu acho que o Unity ainda não está pronto para o usuário final. Tá, pessoal? Mas de qualquer forma, eu acho que o Pop! OS aí é o primeiro sistema que você deve ficar de olho, né, e também observar como anda o desenvolvimento da interface gráfica, já que ela promete muitas coisas legais para o segmento de desktop, beleza? Cara, o outro sistema que eu queria falar para vocês é justamente o sistema que eu não utilizava muito, eu tinha desistido desse sistema por um tempo aí como sistema principal, que é justamente o Ubuntu, tá, gente? Eu testei o Ubuntu por causa do Pop! OS e o resultado foi melhor do que o Pop e foi melhor do que todas as outras distribuições que eu tinha testado, inclusive para rodar games, né, pessoal? Vocês sabem que eu não jogo muito, né? Eu só tenho dois games ali que eu gosto de jogar com a galera, que é o Euro Truck e o Blood Strike, né? Tem algumas opções que eu estou de olho aí para ver se compensa, né, a gente gastar o nosso tempo investindo nesses jogos, mas eu ainda não tenho ideia de qual escolher. Uma deles é a franquia Battlefield. Eu estou vendo se eu consigo trazer pelo menos um para a gente jogar aí no canal, mas não sei se vai ser possível, porque eu quero dedicar meu tempo a coisas mais importantes, tá, pessoal? Mas basicamente o Ubuntu é um dos caras aí que me chamaram muita atenção nessa última semana, porque realmente ele me surpreendeu na questão de desempenho mesmo e compatibilidade, né? Então, cara, eu acho que a única limitação do Ubuntu atualmente é que eu não consegui instalar o DaVinci Resolve sem quebrar a interface gráfica e também tem outra limitação em relação ao uso de GPU, né? Que querendo ou não, ele ainda perde um pouquinho para o Windows, ainda que ele tenha saído melhor do que outros sistemas, ele ainda perde um pouquinho aí para o Windows, tá, gente? Basicamente isso. Se tiver barulho de fogos aí que a galera ainda tá soltando,
fogos aqui na minha região, tá? Mas enfim, o Ubuntu ele tem se mostrado uma excelente opção, né? Tudo bem que ele tem um desktop meio diferenciado e tudo mais, mas eu acho que isso até ajuda, né? Porque algumas distros tentam demais copiar o Windows e acaba que atrapalhando, porque às vezes o usuário que é novo, que nunca viu, chega no Linux achando que vai usar um sistema igual ao Windows, e não é igual. Por mais que a aparência, né, seja parecida, os temas ali sejam idênticos e tal, mas não resolve, tá? Eu acho que o ideal é entregar uma experiência, né, mais profissional, uma experiência para o usuário final do que tentar imitar um sistema que, né, que foca justamente no público leigo, que é o Windows, tá, gente? Então não tem muito o que dizer nesse sentido, tá? Então eu colocaria aí o Cosmic, né, dos betas que eu vi esse ano. Eu acho que o Cosmic é aí a distro que promete mais mudanças e mais revolução aí para o mercado de sistemas open source. O Ubuntu ele já é um sistema consolidado, mas eu acredito que para a experiência de usuário final ele acaba prometendo mais do que outros sistemas que focam somente em deixar o sistema parecido com o Windows, mas a interface, né, a usabilidade não muda, não melhora, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que colocar também em pauta, tá, gente? E refletindo um pouquinho mais aqui, cara, eu acho que para quem tem condições de fato, eu acho que o terceiro sistema que eu indicaria aí para quem quer trabalhar com essa área de produção, é para quem quer usar para trabalhar mesmo, para design, para edição de vídeo, né? Quem usa, quem quer trabalhar num escritório, né, numa empresa, assim, eu acho que o Mac OS, tá, gente? O Mac OS para quem tem condições de adquirir um MacBook, mesmo que seja lá de 2017, ele ainda dá conta de rodar qualquer coisa. Claro, não é um sistema focado para games, mas quando se trata de trabalho, né, e quando se trata de acabamento visual e ferramentas úteis para trabalho, eu acho que o macOS ele está ali no topo. E se tratando de UX e UI, de longe é o melhor sistema que eu testei esse ano, tá? No ano passado, no caso, né, porque agora a gente está em 2025. Eu usei por 2, 3, 4 dias no máximo aí, que foi o tempo que eu fiquei, mas assim, o sistema, não estou falando aqui dos programas, tá, gente? Estou falando do sistema. O sistema é simplesmente perfeito, tá? Eu não encontrei falhas que eu pudesse denegrir a imagem do sistema de alguma forma, que eu pudesse apontar como algo que, nossa, isso aqui é ruim, isso aqui não funciona, isso aqui é ridículo, isso aqui tem que melhorar. Não tem uma coisa assim que dá para dizer no macOS que precisa mudar drasticamente. Claro, tem ali, ele tem bastantes atalhos que você precisa se reabituar. Tem algumas coisas que no começo para você pode não fazer sentido, mas conforme você vai aprendendo o sistema, né, lidando com ele ali no dia a dia, você pega o jeito e você vê que faz sentido o que a Apple cria dentro do sistema, porque ela cria todo um ecossistema de funcionamento que quem tem iPhone, quem tem iPad, quem tem Mac e quem tem iMac ou MacBook, cara, você vai usar igual em todos, né? O sistema ele acaba funcionando igual em todos esses dispositivos. É claro que no iPhone muda bastante porque é um aparelho móvel, né? Totalmente mobile, mas ainda assim tu vai ter uma experiência parecida em ambas as plataformas, em ambos os dispositivos, né? Então esse lance da Apple de investir no desenvolvimento de UX e UI é o que deixa o sistema dela perfeito aos olhos de quem trabalha com conteúdo, de quem trabalha com modelagem 3D, quem quer trabalhar com edição de vídeo profissional, vai adquirir o Mac, né? Inclusive eu vendi já esse aparelho aí e eu vendi ele para um criador de conteúdo que só trabalha com Mac, né? Então é isso, cara. Nesse sentido, dentro desse contexto, eu acho que o Mac é uma das melhores opções para você ficar de olho aí agora em 2025, tá, gente? E antes da gente refletir um pouco mais, né, como foi o ano de 2024, eu quero falar do quarto sistema, né? E que eu acho que é um sistema que a galera julga muito, principalmente a comunidade Linux. Eu senti que eu mudei a minha mentalidade em relação ao Windows e a software proprietário, porque a gente acaba refletindo como que a gente, às vezes, é hipócrita com algumas coisas, né? E o ano de 2024, o que eu mais vi foi uma hipocrisia absurda aí por parte da comunidade Linux, porque a galera critica tanto a NVIDIA, né, deixa de comprar hardware da Nvidia por causa do drive, por causa da treta que tem entre a Nvidia e o Linux. Mas o DaVinci Resolve ele é um software proprietário e no Linux todo mundo usa ele para editar. A grande maioria das pessoas utilizam ele para editar vídeo. Então, por que eu vou tacar pedra na Nvidia, né? Sendo que eu uso o DaVinci Resolve, que é um software proprietário. Então, a gente não pode usar um software proprietário da Nvidia para honrar o Linux, né? Que é tecnicamente nada, é só uma ferramenta, um sistema, mas a gente não pode comprar o DaVinci Resolve
para usar no Windows, para usar no Linux. Você deixa de comprar NVIDIA, mas você não deixa de comprar o DaVinci Resolve, você não deixa de usar o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve não é open source, cara, ele é um software que tem versões multiplataforma, tem versão para Windows, para Mac e para Linux, e tem versão grátis para ambos os sistemas, mas ele de fato não é um software open source. Então isso a galera tem que começar a prestar atenção. Eu acho que agora 2025 é um ano de mudar a mentalidade dessa galera. Então é isso que eu vou trazer aqui para o canal, a gente tentar também mudar a mentalidade da galera em relação a softwares proprietários e software livres. Software livres são softwares comunitários, são softwares colaborativos. Né? Software proprietário são softwares empresariais, que alguém desenvolveu para oferecer uma versão free e uma versão paga. Normalmente para oferecer uma versão paga, mas tem algumas empresas que oferecem uma versão grátis. Por exemplo, o CapCut tem a versão grátis, que tem recursos limitados, porém tem a versão Pro, que tem todos os recursos disponíveis, inclusive a que eu uso atualmente. Mas tu tem, por exemplo, o Filmora. O Filmora tem a versão grátis, mas tem marca d'água. Então, assim, cada empresa tem uma modalidade diferente para trabalhar com seus aplicativos. E olhando do ponto de vista empresarial, toda empresa visa lucro, toda empresa quer crescer. Então, não tem como você investir em um mercado que não dá retorno. Atualmente, o mercado de Linux para desktop, tá, gente? Ele não dá retorno para empresa nenhuma. Poucas empresas conseguem tirar proveito disso. Uma única empresa que está tirando proveito do Linux atualmente é a Steam, por conta do Steam Deck e porque o software dela funciona excelentemente bem no Linux, né? A Steam ela funciona, tipo assim, quase que tu não percebe diferença na Steam do Windows e do Linux, se tratando da Steam. Não estou falando dos games que estão na Steam, estou falando da Steam. Então, por essa razão, ela acaba tirando um proveito bacana ali da plataforma, entende? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Agora, quando você coloca na mesa a quantidade de jogos que o Windows, que o Mac e que o Linux roda, o Mac é, sem sombra de dúvida, o pior para jogo, ele quase não roda games, se comparado com o Linux. O Linux ainda está bem à frente, mas o Windows, querendo ou não, do mercado comercial, né, ali de games, ele é o carro-chefe de todas as empresas que fabricam jogos. E todas as empresas que fabricam jogos querem lucrar. Né? Então você não pode simplesmente apontar o dedo e falar, ah, tá empresa filha da, né? Não quer investir no Linux. Cara, ela vai ganhar o quê? Você, como cliente, você acha que uma pessoa que quer jogar um jogo ou 100 pessoas que querem jogar um jogo vai dar algum retorno mensal para essa empresa? Algum retorno, né, fidelity, nem sei como é que dá pra falar, algum retorno fiel para essa empresa de todo mês estar comprando coisas no game, todo mês estar comprando novas versões, todo ano estar atualizando a hardware para continuar jogando o jogo. Aqui no Brasil, o mercado de jogos é muito volátil. Né? Você compra um game, você zera ele e você muda para outro. Né? Eu vejo aí no canal muitas das vezes a galera tem lá Steam com lista de 300 jogos, cada hora tá jogando um, nunca joga um jogo, sempre tá trocando, toda hora joga um por uma hora, por meia hora, depois enjoa, vai para outro e acaba que não joga nenhum, não aproveita nenhum. Então, esse é um conceito meio errôneo, né, do que é o mercado comercial de games para a empresa. A empresa vai investir onde as pessoas jogam, onde as pessoas gastam dinheiro, né? Então, o fato da galera do Linux querer que as empresas façam jogos para Linux tem que, antes de cobrar, tem que saber se esse mercado dá retorno para a empresa, porque é uma empresa. Né? Então, essa política da Nvidia, essa política da Microsoft, essa política da Apple não é culpa das empresas, é que o software ele não é aceito publicamente suficiente, né, em quantidades, né, equivalentes ali, né, a outros sistemas para elas poderem investir nesse mercado. Então esse é um problema. Né? E enfim, né, o quarto sistema é o Windows, cara. O Windows 11, ele, apesar de todos os defeitos, todas as polêmicas, todos os problemas que ele trouxe aí, né, nessas últimas atualizações, nesses lançamentos betas que teve, né, ainda assim ele é o sistema que vai se tornar o melhor sistema, assim como o Windows 10 demorou para se tornar. Né? Quando lançou o Windows 10, ninguém queria abandonar o Windows 8.1 e o Windows 7 principalmente. E isso levou de 3, 4, 5 até mais anos para o Windows 10 se consolidar no mercado do que, né, atualmente o Windows 11 está levando. Na minha opinião, o Windows 10 ele sofreu bem mais esse impacto de mudança do que o 11. O 11 já tem mais pessoas utilizando ele do que o 10 quando o Windows 7 ainda estava funcionando. Quando o Windows 7 ainda tinha atualizações de segurança,
eu acho que o 10 ele tinha menos mercado do que o 11 tem hoje. Se você for colocar na ponta do lápis, o Windows 11 foi anunciado ali, eu não me lembro, tá? Mas ali antes de 2020, se eu não estou enganado, ali, ele já estava começando a ser anunciado, já estava começando a ter versões alfa ali, betas e tudo mais ali em testes, né? Mas que eu realmente comecei a ver falar do 11 de verdade foi agora 2021 para cá, foi que ele pegou uma força no mercado e aí sim eu comecei a conhecer o sistema. Então se você pega 2021 para agora 2025, são 4 anos, né? Então, dentro de 4 anos, ele conseguiu uma fatia de mais de 35% do mercado aí atualmente, e na Steam ele está com mais de 40%, né, do mercado de jogos. Então, assim, é um sistema que cresceu a longo prazo, ele cresceu mais do que o Windows 10 levou para derrubar o Windows 7, porque o Windows 7, cara, sinceramente, ele foi, para mim, assim, o rei dos sistemas da Microsoft, depois do Windows XP. Né? Ele realmente reinou por muito tempo, ela foi obrigada a manter atualizações de segurança para empresas por muitos anos, muitos anos. Foi um sistema que durou muito tempo no mercado e que até hoje tem comércio pequeno que ainda utiliza o Windows 7 com seus sistemas que funcionam de forma offline ali. Então você vê que a galera tem resistência, pessoal, a mudar, tem resistência a mudar de tecnologia, a investir dinheiro em hardware, né? Então isso é importante também. E esse lance, cara, de software proprietário X software open source, a galera tem que colocar na cabeça que cada empresa tem o seu mercado de foco. Né? A Microsoft, por exemplo, o Windows não é o que dá retorno para ela financeiro, né? Para ela olhar só para isso. Então, o que ela faz? Ela usa o Windows como um veículo para propagar outros serviços da empresa, como o pacote Office. Agora tu tem o Clipchamp, tu tem ferramentas de design incluído, tu tem o Teams, que tem planos para você ter mais recursos também. Né? Tu tem outras ferramentas dentro do sistema, além das as parcerias com a fabricante de hardware, que faz com que ela mantenha o Windows como um dos focos da empresa, mas não é o principal, não é o mais lucrativo. Né? Licenças, chaves de licenças do Windows não dão lucro nenhum para a Microsoft, somente empresas que compram em grandes lotes é que dão retorno financeiro para ela no quesito de chaves de ativação. Isso todo mundo já está careca de saber. Se você instala o Windows e cria uma conta, ele vai ativar o Windows para você. É assim, sempre é assim. Ele ativa automaticamente uma licença digital. Essa licença digital, ela não é necessariamente um serial. Ela é uma licença digital vinculada à conta. E o que, que ele faz? Ele vincula a chave de instalação do Windows na sua conta Microsoft. Então, quando tu vê lá licença digital, provavelmente outras pessoas estão usando o mesmo serial de ativação que você. Por quê? Porque foi ativo com uma licença digital. A licença digital meio que ele valida a chave de instalação, que é uma chave que vem inclusa dentro do Windows. Né? Então, quando você cria sua conta Microsoft, você loga pela primeira vez, o Windows aparece ativado com uma licença digital, justamente porque ele pega essa chave de ativação e vincula a sua conta, uma chave de instalação, na verdade. Então, é basicamente isso, cara, não tem diferença. Eu, por exemplo, eu comprei a minha chave, mas se eu logar na minha conta sem chave, ele vai ativar automaticamente. E aí, se eu for consultar lá uma chave de ativação, ele não vai me dar uma chave, entendeu? Ele vai me dar a chave de instalação. É basicamente isso. Então, o quarto sistema para a gente ficar de olho, né, é o Windows 11. Tá? O Windows 10 ele vai perder o suporte, ele vai sobreviver por muitos anos ainda, mas a tecnologia avança. E esse ano tem muitas tecnologias novas que vão ser lançadas. Muitas. Né? Então, mesmo que o Windows 10 sobreviva por mais 10 anos, tem muita coisa que só o Windows 11 vai dar suporte. Tem muita coisa que só o Linux vai dar suporte. Tem muita coisa que a Apple vai lançar, que o Windows vai relançar e que o Linux vai conseguir utilizar, o Windows 10 vai perder suporte. Por quê? Porque a Microsoft vai lançar update de segurança, mas não vai lançar o update de recursos, ou seja, dificilmente um recurso, por exemplo, de inteligência artificial que o Windows 11 vai ter, né, ao longo de 2025, provavelmente o Windows 10 não vai ter. E se ele tiver, vai ser mais limitado, como é o caso do aplicativo de fotos, que é limitado no Windows 10, ou como é o caso da integração com o Clipchamp, também, que o Windows 11 é integrado ao aplicativo de fotos, no Windows 10 não é, entendeu? Então, cara, é isso, galera. A gente tem que prestar atenção nessa questão também da evolução, né, da tecnologia nas nossas vidas para a gente tentar usar o melhor dela para fazer o melhor, né, para as pessoas e também para o seu trabalho.
Então isso que é importante, em vez de só ficar defendendo o lado X, lado Y. Ah, porque o Linux é melhor, porque é mais seguro. Ah, porque o Windows é pior, porque ele é um alvo de ataque, né, por ter maior quantidade de usuários. Ah, porque o Mac é melhor, porque ele é melhor para edição de conteúdo, edição de imagem, trabalhar com design ou modelagem 3D. Ah, o Mac é pior de todos porque ele não roda games. Cara, cada sistema tem o seu nicho. Linux hoje, na minha opinião, ele é um sistema muito mais nichado do que o Android e do que o próprio Windows. Ele é um sistema muito mais nichado, porque não é toda distribuição que atende todo mundo, e o kernel Linux por si só, ele carece de um pouco mais de conhecimento para as pessoas utilizarem. Não é porque tem um Linux Mint que você vai conseguir baixar e fazer tudo assim. Você vai precisar instalar alguns pacotes, vai precisar instalar dependências. Se o usuário não tiver ciência de que é um Linux, ele vai tentar baixar um .exe e aí o sistema vai querer instalar via Wine. Se já tiver pré-instalado o Wine, ele vai tentar abrir com Wine. Então sempre vai existir essa curva de aprendizado que exige um pouco mais de paciência e conhecimento do usuário Linux. Então a gente, esse ano, o foco vai ser divulgar sistemas que entreguem tudo pronto. Tá? Apesar de eu ter um pouco de conhecimento avançado, eu vou trazer alguns conteúdos nesse sentido, mas o foco vai ser em trazer sistemas prontos, sistemas que você abre o notebook, liga ao PC e está tudo pronto para usar, em que o usuário vai precisar perder tempo, o menos tempo possível para deixar o sistema pronto. Esse vai ser o foco desse ano. Né? E enfim, terminando aqui a nossa reflexão, eu acho que 2024 foi um ano em que eu vi muita hipocrisia no sentido tecnológico, e eu acho que software proprietário tem que ser visto como software empresarial, e ponto. Tem que ser julgado dentro desses parâmetros. Software livre tem que ser julgado dentro dos parâmetros de software livre. Né? Tem que ser julgado dentro do que o open source promete e aquilo que as pessoas colocam lá como compromisso. Então você vai lá na descrição de uma distribuição X, lá vai ter o comprometimento da equipe, vai ter lá sobre o projeto, qual que é o foco, né, o que, que eles querem entregar e qual que é a intenção deles. Então a gente vai tentar julgar os sistemas baseado na intenção que os desenvolvedores têm ao criar aquele sistema, não naquilo que a gente acha que o sistema é, não na aparência, não na funcionalidade, nada. Primeiro a gente vai qual que é o foco do sistema, o que, que ele quer entregar, e aí sim a gente vai começar a fazer as nossas análises, né, para a gente não fazer pré-julgamentos errôneos aí em relação às ferramentas e né, os projetos pessoais de cada desenvolvedor, de cada equipe, cada empresa, beleza? Bom, galera, eu acho que esse vídeo já ficou longo demais, tem que fazer diversos cortes aqui para deixar aquilo que é interessante para o vídeo, aquilo que vocês né, vão aderir, que eu acho que vocês vão aderir desse vídeo, as informações que são importantes, mas basicamente é isso. Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, espero que esse ano seja um ano bacana aí para todo mundo, que seja um ano de evolução não só na tecnologia, mas também para as pessoas, assim como um todo. Acho que todo mundo merece evolução, não só financeira, mas também pessoal, né, e né, sociológica. Eu acho que a gente precisa desse avanço também, não só de ter poder para adquirir novos bens, novas tecnologias, mas acho que a gente precisa também né, melhorar como pessoas e também melhorar a nossa visão sobre o mundo em relação à tecnologia, em relação à intenção de cada ser humano. Cada ser humano desenvolve algo com uma intenção, então é isso que a gente precisa olhar antes de julgar determinado projeto, determinado produto. Fechou? Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.